Galera, esse é o momento, né, nosso aí, e nós, quando eu falo, nós todos, participantes, equipe do Webtec. Se vocês tiverem qualquer questão, levantem a mão, coloquem no chat, a equipe vai ajudar vocês aí com o que for necessário, né? Eu venho aqui, a pedido da Mari, para comentar com vocês um pouco sobre a abertura dessa etapa 3. Na etapa 2, né, vocês entenderam um pouco mais sobre como que a gente faz a interface, né, da API, e agora a gente vai fazer um pouco do coração da API, e essa etapa é uma etapa super interessante, porque a gente vai descobrir abordagens para trabalhar com dados, né, e a gente vai implementar de fato essa parte dos dados, do acesso aos dados, né, por meio de uma camada de persistência. Né? Existem várias camadas de persistência, a gente vai usar uma delas, mas a gente vai falar, né, de todas elas. Lembrando a todos, né, a gente tem aí nas nossas plataformas o Canvas, fiquem monitorando, a gente deve liberar para vocês o material lá. Muito importante que vocês vejam os vídeos, vejam o material, para participar do hands-on com maior propriedade, para vocês sugarem o máximo possível dessa galera que está aí preparando esse ambiente todo para vocês. Né? Então, chegar lá cheio de perguntas vai te ajudar a aproveitar ao máximo que a turma tá montando para a etapa. Né? Então, a gente vai colocar aqui no Canvas o material dessa etapa, isso deve ser liberado amanhã, no início da tarde, tá certo? Tem vídeo dessa galera toda aí, eu vou fazer um, mas está todo mundo participando, então o Canvas é esse lugar onde a gente coloca o material. GitHub, muita gente ainda não submeteu. Carvalho, como é que está aí? Como é que está aí a possibilidade para quem ainda... Galera, a gente viu que realmente essa etapa ela tá mais difícil, né? A gente viu não, a gente fez, assim. E a gente viu que o pessoal tá tendo dificuldade, né? Principalmente com o ID. E a gente vai deixar a atividade aberta até amanhã. Então, assim, até o início da etapa que vem, tá tranquilo, né? Porque ela tinha fechado ontem. Então, quem tiver que entregar aí, quiser aumentar a nota, hoje ainda pode fazer os commits. Eu já alterei hoje cedo já. Acho que deve ter tido até gente que viu. Deixa eu até conferir aqui como é que tá o Classroom. E é Eu vi isso. mais pessoas submetendo lá, eu fui... Ah, não, beleza. E se precisarem também, gente, não se preocupem aqui, não é regime, não. Se precisarem de mais tempo, podem falar que a gente libera. Não tem problema, tá? Teve gente me chamando no Discord pedindo, né, para fazer essa entrega atrasada, e eu falei, não tem problema nenhum. Beleza, Deu uma. beleza. O pessoal soltou mais aqui. Aumentou É, bastante, inclusive, de ontem para hoje. Aumentou em 20. no meio do dia eu vi que outras pessoas tinham submetido. Drummond, você está... Eu Diga lá. queria dar um aviso, por favor, a respeito disso. Os créditos de vocês, eles são renovados. Os créditos para o feedback de inteligência artificial, eles são renovados por etapa. Então, assim, se você, da maneira com que a gente gerencia isso, se você recebe na abertura da segunda etapa, quando a gente libera, da próxima etapa, quando a gente libera a atividade, seus créditos são renovados. Se você utilizar esses 10 créditos, se você fazer um push para um repositório dessa etapa que você foi entregar atrasado, só fica atento que você perde um crédito, tá bom? Então, assim, veja o que é interessante você fazer, beleza? Só dar um heads up aí para vocês. Show de bola, Drummond. Então, galera, quem ainda está pendente ou quem quer melhorar a nota aí, né, fazer alguma coisa que possivelmente não deu tempo, tem essa janelazinha aí para poder fazer isso. Além do GitHub, Discord, né, no Discord a gente tem
a nossa comunidade, o nosso chapter, onde vocês podem tirar dúvidas sobre qualquer ponto e até ajudar, como já foi dito aí, quem quiser participar mais ativamente da comunidade lá no Discord, do chapter, né, isso nos ajuda, inclusive, a identificar as melhores pessoas, porque isso tudo vai ser repassado no relatório para que o pessoal da Levit possa ter insumos de identificar as melhores pessoas para uma possível contratação. Tá? Então, como o Drummond disse aí na oportunidade, a gente estimula que vocês participem ativamente lá no Discord para que isso acabe contando, né, no processo aí da sua participação. Então, fiquem atentos a essas 3 plataformas, tá ok? Bom, nessa jornada, a gente vai, então, entrar a fundo no coração do back-end, as raízes do back-end. Aliás, né, as raízes básicas lá na etapa 1, agora a gente vai entrar no coração dele. Né? A etapa 2, a gente ficou com o entendimento do que é um API REST e também um armazenamento básico. Né? Muita gente pode falar, poxa, mas eu estou usando Array aqui para fazer isso. Gente, o objetivo disso é colocar a complexidade somente na estrutura da API. Né? Exatamente para você ter tempo de fazer o seu passo gradativo nesse processo de aprendizado, que a gente chama de baby steps. Então, na etapa 2, a gente ficou com foco aqui, ó, no entendimento da estrutura de um API REST. E depois, né, a gente vai tratar essa parte de armazenamento feita na etapa 2 em memória. Agora, na etapa 3, a gente vai fazer essa persistência em banco de dados. Né? Então, o objetivo dessa etapa é literalmente transformar a persistência de dados, né, em uma estrutura uma estrutura mais robusta, em uma estrutura de banco de dados. Então, a gente vai falar sobre modelagem de banco de dados, a gente vai falar sobre abordagens para armazenar, a gente vai falar sobre como, né, você lida com o banco de dados por meio dessas abordagens. A gente vai usar uma das abordagens quando você está fazendo uma camada de persistência, como a gente chama na arquitetura de uma aplicação. A camada de persistência ela pode acontecer diretamente com o banco de dados, o que a gente chamaria de driver nativo. Ela pode acontecer por um query builder, que é uma camada muito fina em cima do cliente, né, o cliente do banco de dados. Você pode fazer isso com um ORM, que é um Object Relation Mapper, que aí você tem uma camada que transforma bancos relacionais em estrutura de objetos, e você tem um ODM, que é uma estrutura já voltada para a área de objetos. Né? Então você tem várias alternativas. A gente vai usar uma delas e a gente vai justificar por que a gente vai fazer isso. Tá certo? Então, esse é o coração dessa etapa. Queria também abrir aí para a turma, se querem colocar mais alguns detalhes. A gente vai falar do enunciado à frente, dos requisitos, mas se alguém quiser, né, Arthur, Bom Tempo, Carvalho, Drummond, Gabriel, se alguém quiser falar um pouco da percepção própria em cima do que a gente vai trabalhar nessa etapa. Além disso, tem a parte também de um pouquinho de DevOps, né? Então, se vocês quiserem comentar mais sobre isso aí, eu queria rodar a palavra. Acho que o Gabriel podia falar um pouquinho, né, Gabriel, de como que as pessoas desenvolvem essas coisas hoje aí, em empresas, um pouquinho do Docker, um pouquinho de... Claro. Bom, pessoal, é um ponto muito forte que, inclusive, eu vou lecionar um hands-on, um workshop, vai ser sobre Docker. Nessa etapa, a gente vai ensinar vocês a configurar um ambiente sem ter que instalar o software propriamente na máquina de vocês. No ambiente corporativo, vocês têm
diversas pessoas do mesmo projeto, diversas pessoas com diversas versões do mesmo software, e isso pode acabar gerando conflito. Então, para prevenir isso, a gente utiliza containers, é uma prática que vocês vão ver em qualquer área da computação, praticamente, justamente para ter um ambiente padronizado e também facilitar, né, o setup do ambiente de desenvolvimento de vocês. Vai ser um ponto muito fundamental mesmo dessa etapa, e creio que seja mais isso. Show de bola. Entrando aqui no slide específico, né, da etapa 3, galera, se alguém quiser comentar alguma coisa adicional, me avisa aqui, chama, levanta o braço e a gente segue. Então, hoje, dia 30, a gente tem essa reunião de abertura para a gente até fazer um pouco de retrospectiva, né, de entender se tem alguma questão relevante para a gente tratar nas próximas etapas, apresentar para vocês a estrutura dessa etapa e disparar o processo de desenvolvimento aí das entregas dessa etapa. Então, no dia 4/8, a gente vai ter o hands-on, que o Gabriel estava comentando aí, onde a gente vai mostrar como que vocês trabalham com containers na plataforma Docker. Docker não é a única plataforma de containers, tá, gente? O Docker, ele ficou extremamente famoso, mas ele é uma das alternativas. Vocês podem trabalhar com outras, existem alternativas da Red Hat, existem alternativas open source aí, tem muita possibilidade, mas o Docker hoje, ele se consolidou como o ambiente mais comum. E o que o Gabriel comentou é, cara, para você colocar um PostgRE numa máquina, muitas vezes, quando você está falando de um Windows, eu costumo usar o termo sujar. Você instala um software na máquina, você suja o seu sistema operacional. Com o Docker, você não faz isso. Você cria uma imagem, né, e essa imagem contém tudo que você precisa. Então, nesse hands-on, a gente vai mostrar como vocês fazem isso para facilitar a vida de vocês. Eu acredito que hoje, na maioria das empresas, eu acho que quase nenhuma empresa trabalha mais sem esse tipo de abordagem. Porque você tem equipes remotas, né? E como o Gabriel disse, você prepara esse ambiente e qualquer pessoa na equipe consegue trabalhar com isso de maneira equilibrada, né? Todo mundo com a mesma versão, todo mundo com a mesma estrutura. Bom Tempo colocou ali. E o trabalho que dá fazer essas coisas sem o Docker, né, é realmente fora do contexto. Pois bem, gente, então no dia 4 a gente vai ter nós vamos ter esse hands-on, e aí, muito importante, eu acho que alguém pode chamar a atenção aí de vocês, chegar no hands-on sem as dúvidas, se aproveita muito pouco dele, né? Se você der uma estudada antes, se você der uma brincada antes daquelas coisas que estão sendo passadas, com aquelas coisas, né, você vai chegar no hands-on com muito mais propriedade para assimilar o que vai ser passado. Tá? E, gente, Gabriel está fazendo um trabalho fantástico no AutoGrader em cima da configuração de Dockers para rodar toda a estrutura dos actions lá do GitHub. Então, o rapaz está com muita experiência para mostrar isso para vocês, tá certo? Então, não percam aí esse evento. Davi está colocando ali, será meu paraíso, estou desenvolvendo uma aplicação de container no meu trabalho, devo ganhar até um aumento depois desse hands-on. Ó, Gabriel, a resposta que está colocando você aí já, viu? Mas é isso mesmo, cara. Ninguém trabalha mais sem Docker hoje nas empresas, não, tá? E se a sua empresa ou se o seu estágio, a galera não está trabalhando com containerização, quem sabe você não leva isso para lá, né? Bom, no dia 7/8, nós vamos ter um bate-papo com a galera
da Levit. Então vai ter um team lead aqui para conversar com vocês. E vocês têm aí, no dia 10/8, né, uma entrega da rotina de migrations e seeds para acesso à parte de dados. Eu quero até, dentro do possível, aí, a gente fazer um hands-on aqui para mostrar para vocês um pouco do que é isso. Tá? Seguindo aqui, eu queria passar a palavra para o meu querido Arthur Drubon, para ele falar um pouquinho do que é que está na estrutura dessa etapa. Drummond, é com você, meu caro. Vamos lá, então. Como o Romeu disse, agora a gente vai trabalhar com persistência de dados, né? A gente vai sair dessa lógica de arrays, vamos partir para um banco de dados. E antes eu queria só falar de um detalhe muito importante. A API de vocês, ela permanece, tá bom? A API de vocês, da etapa 2, ela não tem que sofrer alterações, tirando essa parte dessa introdução da persistência. Mas os controladores, tudo tem que funcionar. Então, a sua API, ela se mantém. A gente só vai tirar o array, tirar a persistência com o array, e vai colocar o banco de dados, ok? E algumas coisas que, principalmente a gente do time do Autograder, mas todo mundo ali reparou, estava vendo no chat, mas a gente do Autograder que está olhando mais os repositórios de vocês, a gente viu muito, a gente inclusive respondeu algumas dúvidas, algumas pessoas chamaram no privado, estava tendo muito erro com status code, tá? O status code que vocês têm que retornar, vocês têm que prestar muita atenção, tá? O principal dos erros era com o retorno de um objeto. Por exemplo, a gente discriminou, né, no enunciado que vocês tinham que retornar os status codes, retornar o objeto de volta em requisições post, put e pet, ok? Muita gente não fez isso, tá? Se vocês continuarem não fazendo isso, vocês ainda vão ser penalizados, tá? A nota de vocês ainda vai abaixar. Então, sempre lembra, no post, 201 e objeto. Pet, 200 e objeto. Put, 200 e objeto. Tá? O delete, 204 nem nada. 204 no content. 204 e nada. Get, 200 e objeto. Entendeu? Então, prestem muita atenção nessa dinâmica com os status codes e com as aquisições. Beleza? Payloads também. Principalmente agora para essa etapa. A gente tem que tomar muito cuidado, validem muito bem, porque quando a gente agora introduz essa lógica do banco de dados, se a gente armazenar e persistir dados de uma maneira incorreta, a gente está cavando um buraco bem mais fundo, tá? Então, prestem atenção nessa dinâmica de validação, a validação é a mesma coisa da etapa 2, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Vamos lá para a etapa 3 agora. A etapa 3, a gente vai usar um banco de dados Postgres. O Gabriel vai falar mais sobre isso no conteúdo que ele vai produzir, mas a gente vai utilizar um banco de dados e nós vamos nos conectar a ele por uma ferramenta do ecossistema do Node, que é o Knex, tá bom? Isso tudo vai estar no enunciado para vocês, mas a gente vai utilizar o Knex para nos conectarmos a esse banco de dados e para fazer queries, né, fazer operações com ele. Pontos a salientar. Prestem muita atenção na estrutura dos diretórios. A gente vai ter um arquivo de configuração que vai estar lá no enunciado, que é o Knex file. Ele tem que estar na raiz, senão a gente vai ter problemas. A estrutura, de acordo com, assim, sobre controllers, rotas, isso tudo permanece, tá? A gente vai, então, ter esse Knex file. A gente vai rodar migrações. Isso tudo vai estar... Se são conceitos novos para vocês, vai ter conteúdo explicando isso, tá? Mas a gente vai rodar migrações, vai rodar seeds, fazer seeding no banco de dados. Então, prestem atenção muito na estrutura dos diretórios também, tá bom? No mais, o enunciado ele é bem descritivo, tá? Credenciais do banco de dados vão ter um padrão.
tá? Não fujam do padrão que a gente colocou para vocês. Para você conectar com o banco de dados, vocês têm que ter o usuário, a senha, né? E isso é um padrão, tá bom? .eng, essas credenciais vão estar no .eng, tá? Não subam o .eng para o repositório de vocês. Isso é má prática, e a gente vai penalizar essa má prática. Só uma coisa que, em ambiente corporativo, se você fizer, você dá um puxão de orelha bem grande, porque isso é falha de segurança, tá bom? Então, tomem cuidado, criem um gitignore de vocês. O gitignore de vocês já está o .eng lá, então, se não tiverem, né, olhem de novo. Se não tiver o .eng lá, coloca. Node modules também, a gente vai continuar penalizando, subir esse tipo de coisa que não pode, tá bom? No mais, consuma os conteúdos que a gente vai produzir para vocês. Eu vou produzir um de Knex também, falando dessa mudança de persistência na memória, de armazenamento na memória para persistência. E no mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está lá no Discord para responder também. Beleza? Né? Show de bola, Drummond. Então, pessoal, essas questões que o Drummond comentou, né, elas vão valer para qualquer processo, inclusive, que você vai participar, você vai se aplicar, possivelmente, na sequência desse processo. Seguir o que está se pedindo, seguir o enunciado. A gente está com uma ferramenta que está evoluindo bastante, que é o AutoGrader. Né? O AutoGrader ele se pauta em cima dessas questões. Então, muito importante que vocês fiquem atentos. E se não compreenderem o porquê dessas coisas, coloque lá na comunidade, lá no chapter, para a gente poder ajudar vocês, tá? Entenderem perfeitamente o porquê dessas recomendações que a gente está colocando. Então, não fique com dúvida. Coloque as coisas para a gente, para que a gente possa interagir com vocês. Né? Pois bem, galera, no dia 7, nós teremos aí um encontro um pouquinho diferente, que a gente já tinha planejado, e esse encontro, inclusive, vai ser aberto para a comunidade. Então, a gente vai fazer um happy hour aí, né, com a participação do Matheus, lá da Levit. O Matheus, ele é um Team Tech Lead, e ele vai falar um pouco para a gente aí do que acontece em projetos dentro da Levit, né, com clientes, o que está acontecendo na área nossa de engenharia de software, ciência da computação, vai falar um pouco de tecnologias que a Levit trabalha e que as empresas todas, de certa forma, também trabalham. Esse encontro vai ser de 19 às 21 horas, tá? Ele vai ser comandado integralmente pela turma da Levit, que está dando todo o apoio para a realização aí dessa nossa jornada. Então, não deixem de participar. Vão ser 2 bate-papos com a Levit. O primeiro deles é um papo de tecnologia, então está vindo um cara do front, né? Um cara que efetivamente está trabalhando em projetos e que é possivelmente o papel que vocês vão alcançar se conseguirem esse processo de contratação pela Levit, que é o nosso grande objetivo aqui com a jornada. Mas à frente a gente vai ter um outro papo, que aí vai ser um papo de carreira, que aí a turma do RH, a turma de pessoas lá da Levit vai vir conversar com vocês sobre como é o dia a dia dentro das empresas, como é esse processo de aplicação, né, para as oportunidades, o que eles olham, o que as pessoas estão esperando de quem eles contratam, né? Então vai ser um outro bate-papo na etapa 4. Na etapa 4, então, o pessoal da Levit vai entregar aí todas as dicas de como que vocês podem ter, né, melhores oportunidades nos processos de contratação, principalmente na própria Levit, né? Então, não deixem de participar,
dessas etapas aí, desses encontros que a gente agenda com vocês. São oportunidades muito bacanas. E no caso da Left, né, uma empresa que eu particularmente recomendo pela cultura que existe, né, pelo trabalho que eles desenvolvem. É um trabalho muito interessante e vale a pena vocês conhecerem mais a fundo essa realidade. Tá? Marco, nossa expectativa é sim que todos os encontros eles sejam gravados, né? Assim como vem sendo feito nos encontros anteriores. Beleza? Então, gente, para quem ainda não curtiu a gente lá no Instagram, para quem ainda não segue a gente aí no LinkedIn, a gente está o tempo inteiro, né, colocando conteúdo, fazendo divulgação das ações que a gente realiza dentro do WebTech e também nas ações parceiras, né? Daqui a pouco a gente está falando aí do DevFest, do Google Developers Group. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com a Fernanda, que é a líder do DevFest, e daqui a pouco a gente coloca, né, opções de envolvimento de vocês, oportunidades, sorteios de vouchers para esses eventos. Então, fiquem atentos aí, ó, nesses 2 QR Codes que estão aí na tela, para vocês estarem conectados com o que a gente faz. Tá certo? Aqui a gente finaliza essa parte aqui da apresentação e ficamos, no primeiro momento, à disposição de vocês, mas eu tenho também aqui, ó, um hands-on preparadinho para isso que a gente vai fazer na etapa. Caso vocês queiram ver, a gente pode passar um pouquinho por isso. Mas eu queria dar um tempinho aí para perguntas e respostas, aproveitando que a turma está em peso aqui, galera. Né? Arthur Carvalho, Bom Tempo Drummond, Gabriel, Davi, Silas, até a Duda está aí com a gente, Davi. Então, se tiver alguma dúvida, essa é uma hora boa para trazer para a gente. Ao mesmo tempo, eu vou também rodar a palavra aí. Carvalho, Bom Tempo Drummond, Gabriel, Silas, Davi, vocês querem pontuar alguma coisa? Estamos aqui mais pelas dúvidas que precisarem. Acho que o Drummond ele conseguiu cobrir tudo que tinha ali. Eu tenho uma coisa para falar também. No enunciado passado, tinha um exemplo, eu acho que teve um pessoal que pegou também com a data, e eu acho que no exemplo ela estava separada por barras, mas a gente solicitou que vocês fizessem separados por hífens, tá? Isso aí foi uma falha minha colocando no enunciado, tá? Porque ficou parecendo que era só ordem, né? Data, ano, mês e dia. Não, ela tem que ser separada pelo hífen, tá? Então, se algumas pessoas ficaram preocupadas com isso e tal, a gente tentou responder ali, sanar essa dúvida, eu principalmente, já que o erro foi meu do enunciado, né? Então, para essa etapa, separem por hífen, que o problema vai estar resolvido, tá? E eu peço desculpas também pela falta de atenção. Fala, Bom Tempo. Não, só queria falar pra galera aumentar as expectativas mesmo, né? A gente tava no grupo lá conversando esse dia, organizando. Eu até fiquei surpreso quando a Mari falou que vai ter Kinect, por exemplo, porque eu vi o quão completo está sendo essa etapa agora, sabe? Então vai ter banco de dados, vai ter ORM, vai ter Kinect, vai ter Docker, então assim, basicamente isso, falar que vai ser muito top aí, tá sendo bem maior do que eu mesmo imaginei, sabe? Então, fala pra galera animar aí. Show de bola. Tem uma pergunta do Gabriel aí no chat. Eu As queries bônus dessa etapa serão importantes na próxima etapa? Algumas queries bônus não estão funcionando para mim. posso responder Quem é? com Diga toda lá. licença.
Não, tá? Assim, são bônus, são bônus. Eu tô com o enunciado aberto aqui, tá na minha frente agora. E, Você quer compartilhar aí, Drummond? cara, pode dar uma palhinha? Vai lá. Podemos. Vou compartilhar aqui. Aqui, apresentar. Mas respondendo a pergunta, não, tá? Os seus bônus são bônus. Não vai te mudar a capacidade. Tá aqui, ó. Bom, a gente falou aqui da estrutura e tal, olha, esse Knexfile aqui, atenção nele, as pastas, tudo. Mas basicamente as credenciais que vocês têm que seguir e tal. A respeito dos endpoints, os endpoints que não são bônus é o que vocês precisam ter. Isso se vocês não tiverem aqueles endpoints, aí sim vocês vão perder ponto, tá? Mas os bônus só mantém assim, para aumentar sua nota caso você perca ponto em outra coisa, tá? De bônus, nessa etapa, aqui todas as instruções e outra, excelente eu ter compartilhado aqui. Não temos mais UUID, beleza? Para quem penou com o UUID aí, que a gente viu muita reclamação, podem esquecer o UUID. A gente agora vai se basear, né, assim, em funcionalidades que bancos de dados têm, que eles mesmos colocam o ID para a gente, né, e fazem uma incrementação e tal. A gente só usou o UUID na etapa passada porque a gente não tinha isso, tá? Então, e de novo, não explicitem o ID dentro de um payload, tá? Porque vai dar problema. Então, não alterem o ID. O ID ele nunca deve ser alterado, tá bom? Todas as instruções aqui de bônus a gente tem, ó. A gente tem o inverso de um dos bônus da etapa passada, que é o agentes, o ID do agente e os casos relacionados a ele, tá? Então a gente tem o inverso. A gente antes tinha o caso, o ID do caso e um path para a gente pegar o agente desse caso. Agora a gente tem o contrário. E esse também é um bônus da etapa passada, se não me engano, tá? Só a lógica aí do endpoint que vai mudar, e agora a gente está trabalhando com o banco de dados, então tem que mudar essa lógica também. Importante também, de novidade, a gente vai ter que documentar a operação para você subir o banco de dados com o Docker, executar migrations e rodar seeds, tá? Vocês vão fazer isso no instructions.md, que também vai ter que ficar na raiz do projeto, tá bom? Não é o README, tá? O README ele vai conter esse texto aqui de enunciado, tá bom? Então o README não toca nele, por favor. Vocês vão criar um arquivo novo que é o instructions. Beleza, no mais está tudo bem discriminado aqui, comandos, tal. Se atentem às instruções aqui e vai dar tudo certo. E vocês vão receber uma nota ótima. No mais é isso aí. Show de bola, show de bola. Gente, fala, Drummond. Não é fork, tá? Acabei de ver a mensagem aqui. Não é fork. Não se faz um fork. Vocês têm que ter o repositório dentro da organização do journey aqui, da jornada. Não é pro perfil de vocês. Vocês têm que fazer um git clone, não um fork, tá bom? Mas é tipo que um fork, sim. Quando você aceita a atividade, o GitHub ele meio que cria um repositório que é tipo um fork do template lá. Não, um fork do template. Eu tava achando que ele ia fazer um fork do template. Pra conta dele, né? Não, então beleza. Então desculpa, eu entendi errado. Mas de toda forma não é você que dispara isso, né? Você, ao aceitar o Classroom, você recebe o seu repositório, né? Então, processo aí que já é o que a gente vem adotando desde o início. Gente, tem muita informação para essa nova etapa, tá? E muita coisa para aprender nessa nova etapa. Então, o Drummond falou um monte de letrinhas aí, de coisas novas que estão envolvidas nesse processo. Fiquem tranquilos, porque nós vamos passar isso com vocês ponto a ponto,
Se tiverem dúvida, né, coloquem lá no chapter para a gente tirar essas dúvidas de vocês. Eu peguei um ambiente que não é o ambiente que segue todas as orientações desse enunciado, mas aqui a gente já consegue ver o que vocês vão fazer em alguma medida, tá? Então, aqui, ó, quando vocês entrarem no projeto de vocês, vocês vão ter arquivos de migrations. O que é migrations? É um arquivo que ele descreve uma operação em banco de dados, para que você coloque toda a parte sua de infraestrutura como código, tá? Que é o que a gente, né, tem de técnica de IaaS, IAC, né? Infrastructure as a Code. Então, toda a sua infraestrutura, assim como no Docker, agora no banco de dados, isso pode ser versionado ali no GitHub. Então, você vai criando versões, inclusive da sua infraestrutura, junto com o seu código. Eles caminham juntos. E o Migrations é uma estratégia para isso. Então, aqui tem um script de Migrations que cria a tabela de produtos e cria a tabela de usuários. Vocês vão ver isso aqui, como é que acontece. Tá? Tem o seed, que é para carregar as tabelas, para você alimentar as tabelas. Aqui, ó, tem um banco de dados. Eu estou usando aqui o SQLite. Só que aqui no arquivo que o Drummond comentou, eu posso trabalhar com SQLite, com MySQL, com PostgreSQL, né? Eu posso trabalhar com qualquer um desses bancos e vocês vão ver que a camada de persistência ela cria a abstração desse processo, o que torna vocês muito mais poderosos, porque um código roda em qualquer infraestrutura. Então, só para vocês entenderem a brincadeira, né? Vou aumentar um pouquinho a letra aqui. Eu vou rodar aqui um comandozinho, ó, vou pegar ele aqui, que já está aqui em cima, que é o Kinex Migrate Up. Não sei se dá para vocês verem, o banco de dados aqui, eu troquei a extensão dele, tá vendo? Troquei a extensão dele aqui exatamente para invalidar ele. E aí, quando eu faço o up, ele vai rodar um script de migration e vai criar o banco para a gente. Olha só, ele criou o banco aqui, ó. O banco já está pronto, com a tabela de produtos e com a tabela de usuários. E, na medida que seu software vai avançando... Espera aí que chegou mais gente aí. Na medida que você vai avançando, você vai criando migrations. Seu software vai evoluindo, você vai criando scripts de migração. Tá? Então, isso aqui, os meninos vão mostrar para vocês como é que você faz, como é que você cria e como é que funciona. Tá certo? Depois que você cria o banco de dados, você pode alimentar o banco de dados através do seed. Então, vocês estão vendo que o banco de dados está vazio aqui, ó. Não tem nenhum registro de usuário, não tem nenhum registro de produto. Então, você pode rodar um seed para fazer aqui, ó. Você pode rodar o seed para alimentar o banco de dados. E aí, agora, se eu der um refresh aqui, a gente tem administrador, usuário, produtos, eu tenho aqui arroz, maionese, iogurte, batata, Nescau, tá vendo? Então eu alimento o banco de dados. Uma vez feito isso, você já pode começar a criar as suas rotas. Na verdade, vocês já criaram as... Olha que legal, galera. Vocês estavam trabalhando com array. Agora vocês vão trabalhar com banco de dados. Como a arquitetura que foi pensada para esse projeto, ela separa as responsabilidades, e aí vai ter gente falando sobre isso aí, né? Você agora simplesmente vai pegar esse controller que trabalhava com array, você vai apagar esse array aqui, ó. Você vai apagar esse array, né? Ou você cria um outro roteador que agora trabalha com o Kinex. Então, você consegue fazer a execução disso. Tá? Então, não sei se isso vai rodar npm start, deixa eu ver se isso vai rodar rapidinho aqui.
127.3.000, Ctrl C, vamos fazer aqui um... Deixa eu rodar um navegador aqui. Eu acho que eu compartilhei só a janela. Deixa eu parar e compartilhar a tela inteira. Tá aí, ó. Tá? Chegou minha tela aí, não chegou? Chegou sim. Show de bola. Então aqui, ó, barra produtos. Será que vai funcionar? Ah, não. É porque eu coloquei uma coisa aqui que é o seguinte. Aqui, ó, o router que eu coloquei aqui, ele está mapeado por um path. Agora eu vou ter que achar isso aqui rapidinho. Server. Esse router está API/V2, tá vendo aqui, ó? Eu já fiz um versionamento aqui com o /V2. Então, API /V2, ficou uma barra sobrando aqui. Tá aí, ó. Olha que legal. Esse aqui já é etapa 4. Esse já é etapa 4, ou seja, já tem controle de segurança. Então, aqui a gente não consegue executar dessa maneira, né? Mas se eu vier no router aqui e tirar o nosso controle de segurança, vamos tirar ele aqui, ó. Eu vou tirar o controle de segurança, Ctrl C, Ctrl V não, npm start de novo, aí a gente consegue rodar sem problema, porque agora eu tirei a segurança. Mas só para vocês verem tudo que a gente vai fazer na brincadeira completa, né? Para vocês não assustarem, tá tudo sob controle, essa galera tá sabendo o que faz, né? E vocês estão muito bem assistidos aí, tá? Ô, louco, meu. É isso aí, galera. Então, eu dei uma palhinha aqui do que a gente vai ver daqui até um pedacinho da etapa 4, né? Se alguém quiser complementar um pouco a minha fala aí, galera, por favor, pode assumir o microfone. Cara, eu acho que tá tudo bem estruturado aí. E, cara, eu acho que eu queria reforçar, consuma os conteúdos que a gente vai produzir para essa etapa, que, cara, tá tudo lá. Tá tudo lá. Perfeito, Drummond. Mais uma vez agradeço a participação de todos. Agradeço em especial nossa equipe, mas muito bom ter vocês, né, participando ativamente. Eu fiquei surpreso da quantidade de gente que está seguindo, né, dentro do processo. Mais de 100 pessoas submetendo. Isso é realmente gratificante para a gente que está investindo nosso tempo aí em trabalhar essas coisas com vocês. Fica aqui o nosso abraço e o desejo de que vocês façam um belo trabalho e que aprendam muita coisa nessa etapa 3, tá certo? Se alguém ainda tem alguma questão que queira colocar hoje, fique à vontade, senão a gente pode dar por encerrado. Conseguimos fazer em 1 horinha. Tranquilo, galera? Então, sucesso para vocês, né? Contem com a gente. Vamos juntos aí nessa jornada do back-end e contem conosco para ajudar no que for